11º vídeo sobre o reino de Deus. E nesse 11º vídeo, nós vamos falar da 7ª parábola e a última anunciada por Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, da parábola da rede jogada ao mar. E o que é que a gente lê nesse texto? O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam o cesto que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 47 a 50. Jesus estava na Galileia, nas margens do mar de Tiberíades. Tiberíades, para quem não sabe, é em honra do grande imperador Tibério. Deram esse nomezinho lá em homenagem a ele. Jesus estava lá nas margens desse mar, que na verdade nem é um mar, um grande lago, que também lago de Genezaré. E nesse mar de Tiberíades havia em torno assim de 30 espécies de peixes, e dos peixes que não deviam ser consumidos pelos judeus. Afinal, como nós lemos no Levítico 11, versículo 12, todos os que nas águas não têm barbatanas nem escamas, os tereis em abominação. É claro que esse texto é um texto escatológico. É muito discutido e estudado isso. Essas palavras de Jesus geraram várias interpretações. Alguns usaram esse mesmo texto para pregar a justificação perante o Criador, através das boas obras. Mas essa ideia é discutível, ou seja, tem aqueles que pensam diferentemente disso. Algumas interpretações e dúvidas também se relacionam com o tempo e a forma como tudo isso será concretizado, justamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos, esses eventos, eles se darão logo após a volta gloriosa de Jesus ou logo após o milênio. O milênio esse, mil anos, Ou seja, um milênio que eles estavam imaginando, daqui a 1000 anos vai acontecer isso. Será, perguntavam outros, o juízo final? Todos esses fatos que foram narrados nesse evangelho, eles ocorrerão da mesma forma, no mesmo momento? Ou será que vai haver uma sequência temporal imediata? É um julgamento de nações ou um julgamento de pessoas? Veja quantas perguntas não nascem disso aí. Por um bom tempo, esse texto ele foi interpretado de acordo com a vertente mais aceita pela ortodoxia dispensacional. Eu já vou falar sobre isso. Esse pessoal defendia isso. Ou seja, um juízo sobre as nações existentes naquele momento da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua volta gloriosa. E sendo assim, as ovelhas seriam as nações que ajudariam ou que ajudam de alguma forma os irmãos pequeninos, no caso Israel, E os bodes seriam justamente aqueles que se opõem ou se oporão a Israel naqueles momentos. Então, com calma que você vai entender. Eu falei da ortodoxia dispensacional, eu quero explicar rapidinho o que seja isso, Ortodoxia dispensacional é um termo que foi criado pelo pregador anglo-irlandês John Nelson Darby. Ele era muito influente entre os irmãos de Plymouth. Esses irmãos aí é um grupo de cristãos protestantes adenominacionais. Ou seja, denominacionais por quê? Porque não estão ligados a nenhuma denominação eclesiástica. Esse grupo ele teve origem em Dublin, na Irlanda, lá em 1825, há algum tempo, uns 200 anos. Então, ele foi considerado o pai
do moderno dispensacionalismo e do futurismo. Mas voltando aqui ao nosso tema, sem dúvida, nós já vimos que o mar representa as nações repletas de gentios. É a figura que tinham lá na época. Então Jesus profetizou que os povos de outras nações herdariam o reino de Deus, né? Por quê? Porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. Lembra dessa passagem? Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Está em João 1, no capítulo 1, versículo 11. Mas a justiça divina foi feita para aqueles que o reconheceram. Da mesma forma como a gente lê num livro do Antigo Testamento, né? Eclesiástico, no capítulo 48, no versículo 11. Bem-aventurados que te conheceram e foram honrados com a tua amizade. Como nós falamos em escatologia, não fique agoniado com essa minha pergunta, não. É só para a gente ter uma forma de comunicar. Vocês sabem o que é mesmo essa palavra escatologia? Muitas vezes a gente ouve isso na missa, na igreja, não sei o que, tá, o fim do mundo. Vocês sabem o que é que significa isso? Escatologia é a tentativa de explicação de várias religiões e também de várias filosofias para o final do mundo. O fim do mundo, um tempo de acabar, né? Ou então, somente mudando as palavras, a extinção da raça humana. Porque para nós o fim do mundo é quando a gente acaba tudo, né? Não interessa a gente morrer e o fim do mundo continuar, para nós não interessa nada. A maioria das religiões diz que só os escolhidos que realmente professam a fé em Deus seriam salvos por Ele num dia desse juízo final. E somente estes é que seriam conduzidos ao paraíso. Então, na cabeça dos judeus havia a ideia de que os seguidores de Jesus não viviam conforme os preceitos de Javé e que por isso mesmo não teriam condições de salvação. Tá? Eles viviam criando dificuldade aos seguidores do cristianismo, especialmente na igreja primitiva. E aqui eu não estou me referindo somente a Saulo, esse mesmo Saulo que perseguia os cristãos, que de repente foi o nosso grande apóstolo, mas também não estou me referindo somente a Herodes, o grande, e nem também àqueles que fazem parte do Sinédrio, os que mais tinham medo daquela igreja crescente. Só para ilustrar que Jesus fez esse alerta, como vemos em João 16,3, procederão deste modo, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Ou seja, eram pessoas que estavam ali arraigadas com uma ideia, que não aceitaram o novo, que era Jesus. Voltando então à explicação desta parábola, que no final dos tempos haverá sim essa separação. Deus não mente, gente. A palavra de Deus pode passar trovão, trovoada, chuva, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Haverá essa separação entre os bons e os maus. O próprio Jesus disse aos discípulos: quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Os cabritos vão falar. Caça outra canto. Né? Isso está em Mateus 25, versículo 31 a 34. Nós seremos julgados. Né? Também está
colocado em Apocalipse. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a conseguirão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. Imagine então o sufoco terrível de ver os anjos vindos para a ceifa. Como estaremos diante do Mestre? Quando os pescadores, chegarem, nós estaremos entre os bons ou entre os maus? Façamos o possível para estar entre os bons. Pois quando os anjos chegarem, como foi dito pelo próprio Jesus, a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, e nem jamais será. Mateus 24:21. Jesus, nesse discurso escatológico, ele visualizou a sua igreja, reunindo todo tipo de peixe, que somos nós, nessa mesma igreja. E essa mesma igreja tem de tudo. Tem pessoas sensatas, tem aqueles que são insensatos, tem as pessoas que são livres e aquelas que estão escravas de alguma situação, de algum pecado. Tem aquelas pessoas que são fortes, tem aqueles que são fracos. Tem aqueles que são ricos e aqueles que são pobres. No fim dos tempos, essa grande rede que será jogada, ela estará cheia de peixes, que somos nós. E nós seremos selecionados segundo a nossa conduta. E nós alertamos também que o mar é uma figura citada nas profecias. Em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1, está escrito: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Então, gente, não existindo o mar, nós, os peixes, iremos para onde? Depois que formos separados entre os puros e os impuros, para onde nós iremos? Quem de nós estiver com barbatanas ou com escamas, vai lá para o paraíso. E quem não tiver, vai para o fogo. Barbatanas e escamas eram os peixes que eram aceitos pelos judeus, E quanto aos irmãos que se entregaram à devassidão, para onde irão? O que eu acabei de dizer. Aí o destino é o fogão da hiena, Então a Bíblia diz: todo que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Apocalipse 20:15. Mais na frente, nós lemos o que? Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Apocalipse 21:8. Então fiquemos certos. Deus fará prestar contas de tudo que está oculto. Todo ato, seja ele bom ou mau. Está em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema aí do dia do juízo final, Porque é o que, no fundo, se refere a essa parábola. Então Jesus revelou que todas as nações serão reunidas diante dele e que haverá uma separação, não foi isso? Está escrito em Mateus 25, no versículo 32. 2 grupos de pessoas separados e destinados a realidades distintas. Jesus, ao falar dessa separação, ele cita sempre esses 2 grupos. Os bons e os maus, que salvam, que não salvam, quem é depravado, quem não é, essas coisas. Lembremos que antes de usar a figura das ovelhas e dos bodes, Jesus tinha utilizado outra figura bem familiar a nós. Você lembra que ele falou do joio e do trigo, que está lá em Mateus 3, no versículo 24 a 43, que nós já até fizemos um vídeo sobre isso. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro.
Ai, coisa boa, está no segredo de Jesus, né? Mateus 13, versículo 30. Lembremos que a mensagem do juízo final tem por base 3 dimensões. Aqui talvez você ainda não tenha ouvido falar. Talvez tenha se preocupado por enquanto só em ir para o céu, né? Ou então não ir para o inferno. Bom, essas 3 dimensões são as seguintes: a dimensão pessoal, a dimensão eclesial e a dimensão social. De acordo com o ensinamento de Jesus, as obras de misericórdia praticadas aos mais pequeninos, aqui e agora, serão decisivas no dia do juízo final. Você não adianta ser bom só para você, não. Você tem que ser bom para os outros também, seu próximo. Jesus Cristo nos julgará de acordo com as nossas obras. E não são só as obras para você mesmo, não. Olha no sonho todo. Nós seremos muito felizes se ouvirmos isso de Jesus. Vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Chama a atenção o fato de que os 2 grupos de pessoas citadas em Mateus, os bons e os maus, têm algo muito em comum. O fator surpresa manifestado na interrogação que está no Evangelho. Não teve aquele que perguntou lá: quando foi que te vimos? Para o primeiro grupo de pessoas, a surpresa foi agradável. Por quê? Porque ele estava cumprindo os mandamentos. Mas para aquelas pessoas do segundo grupo, nem tanto. Então nós somos tentados a julgar os outros dizendo: esse aí não ouvirá. Vinde benditos do meu Pai. Talvez o pensamento correto não seja esse. Não, com certeza o pensamento correto não é esse. Você não precisa ficar preocupado. É como se você ler, faz as suas coisas certas. Né? É quase certo que faremos um esforço para relacionar nossas boas obras, para ouvirmos a frase definitiva que Jesus falou: vinde benditos do meu Pai. Mas cuidado para não sermos hipócritas. Tenhamos cuidado para quando andarmos por aí, no trânsito, no trabalho, na escola, na família, enfim, onde a gente estiver, percebamos o irmão que nos cerca, as suas necessidades, o nosso próximo. Do contrário, o nosso encontro definitivo com Deus nos trará uma surpresa desagradável. Os arrogantes poderão até dizer: mas Senhor, eu não saía da igreja, minha vida era pastoral ou movimento, tinha esse e aquele ministério, fui ministro da Sagrada Comunhão, fui catequista, padre, né? Fui bispo, fui diácono, etc. Não adianta coisíssima nenhuma. O que vai valer é o que você está fazendo no dia do juízo, aquilo que você fez até então. Se você fez um bem há 30 anos atrás e não está mais fazendo, só vem fazendo mal, você não vai para o céu. Olha, não tem nem perigo. Jesus vai dizer para você: retirai-vos de mim, malditos. Eu espero ter nos ensinado um pouco mais sobre esse tema no final dos tempos. Né? Tomemos, pois, os nossos cuidados necessários para que, quando isso vier a acontecer, estejamos preparados. Tá certo? Amém? Shalom, Pai.